Vamos nessa então, destacando o Atlético Paranaense com Alexandre Senechal. O Atlético vai ter aí à disposição aqueles jogadores que estavam suspensos, punidos por conta do efeito suspensivo, hein, Ale? Boa tarde. Boa tarde, Linhares Júnior, boa tarde aos meus colegas aqui do nosso Bate-Pronto de segunda a sexta e, claro, ao nosso ouvinte, tanto no rádio como no 107.1 na FM, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Jogadores suspensos do Atletiba estão à disposição do Paulo Turra. Ontem à tarde o TJD Paraná aceitou o pedido do Atlético de efeito suspensivo, né? Deferiu o efeito suspensivo do Atlético e o Furacão terá 4 reforços para o jogo de ida da semifinal contra o Maringá. E caso o pessoal da Procuradoria do TJD Paraná não entre com aquelas contrarrazões, que é o termo jurídico que eles dão para isso, o Atlético terá os jogadores até o final do Paranaense. São eles: Thiago Heleno, Pedro Henrique, Pedrinho e Christian. 3 reforços para a defesa: Thiago Heleno, Pedro Henrique e o lateral esquerdo Pedrinho, e um reforço para o meio campo, o volante e meia também, o Christian. Jogadores que ainda tinham jogos para cumprir: o Thiago Heleno, o Pedro Henrique e o Christian ainda precisariam cumprir uma partida de suspensão. O Pedrinho, pela punição do TJD, no caso Atletiba, aquela briga que aconteceu, aquela batalha campal no finalzinho da partida no clássico Atletiba na Arena da Baixada, o Pedrinho teria que cumprir ainda 3 partidas. Estão liberados, efeito suspensivo foi aceito. E o Paulo Turra terá esses reforços, muito importante na questão da defesa, né? O Paulo Turra tem o Thiago Heleno como seu capitão, titular absoluto da equipe. Há uma dúvida entre Pedro Henrique e Zé Ivaldo na posição da zaga, né? Para jogar ao lado do Thiago Heleno. E também o Fernando não tinha reserva, né? O Stadini chegou a ser utilizado na lateral esquerda. O Fernando terá a concorrência do Pedrinho para esse jogo. E aí vamos saber, de fato, quais são as principais opções do Paulo Turra: Zé Ivaldo ou Pedro Henrique? Pedrinho ou Fernando? É essa a grande dúvida na defesa, já que o Christian com certeza é reserva desse time. Os outros jogadores todos à disposição do Paulo Turra, entre os titulares e reservas, né, que mais são utilizados. É claro, o Atlético ainda tem o Rômulo e o Marcelo Cirino se recuperando, chegando à melhor forma física. O Rômulo já treinando com a equipe, o Marcelo Cirino terminando a transição. O Marcelo que nem jogou ainda em 2023. Outra questão que vocês até comentaram no início foi a torcida única. O Atlético e o Maringá fizeram o pedido junto ao MP lá de Maringá, e a 6ª Procuradoria de Justiça do Ministério Público lá de Maringá aceitou o pedido, já que já aconteceu em outras vezes, né, esse pedido aqui no Paraná para torcida única. Acontece muito nos clássicos entre Atlético e Curitiba. Como houve a briga das torcidas entre Maringá e Atlético no primeiro turno do Paranaense no ano passado, também jogo no Willie Davis, o Ministério Público de Maringá topou fazer jogo com torcida única. E aí o Willie Davis poderá receber o seu recorde na temporada: 12 mil ingressos à venda para a torcida do Maringá apenas, então não teremos torcida visitante. E a volta na arena não está assinado, oficializado, mas o acordo prevê que tenham os 2 jogos com torcida única, e com certeza a Arena da Baixada vai receber só torcedores do Atlético. Lembrando que os convocados para as seleções: Canóbio vai defender o Uruguai na data FIFA agora, 2 amistosos do Uruguai nos dias 24 e 28 de março. E a dupla Vitor Roque e Mikael, convocados pelo Ramon Menezes para a seleção brasileira, estarão à disposição para esse jogo de ida, não estarão à disposição para o jogo de volta. Esses 3 jogadores, aí mais destaque, claro, para Vitor Roque e Canóbio. Vitor Roque e Canóbio que buscam uma vaga nesse time titular. Hoje o técnico Paulo Turra tem Vitor Bueno, Terans, Coelho e Pablo no seu comando de ataque. Os 2 jogadores de seleção procurando o seu espaço no Furacão. Deixa uma pergunta aí para meus amigos de bancada: quem vocês escalariam com os suspensos à disposição? Brigas entre Zé Ivaldo e Pedro Henrique, e na lateral esquerda entre Pedrinho e o Fernando, jogador que chegou da Chapecoense para substituir o Abner, que foi lá para a Espanha. Fernando na lateral e Zé Ivaldo e Thiago Heleno na zaga. O Pedro Henrique é o titular, né? O Pedro Henrique é o titular, né? Mas eu acho que ele vai colocar o Pedro Henrique. Ele vai colocar o Pedro Henrique. Naturalmente, mas, né? Se eu tivesse que escolher algo, escolheria igual a Jânio. Né? Mas eu acho que ele vai de Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho. Vai ser isso. Com certeza. Lendo aí a mente do Paulo Turra. E até mantendo uma coerência, né? Porque eles voltariam naturalmente, no né? meio campo não muda nada, né? Porque o Christian foi reserva durante todo o não vai turno, entrar, mas você vai continuar sendo Fernandinho, Eric e Vitor Bueno / Terans.
Aí coloca um deles na ponta não, também. Terans, Pablo e Coelho, talvez. Ou Canóbio. Será que o Vitor Roque não? Eu acho que não. O Vitor Roque vai no banco. Eu acho que ele vai entrar com o Vitor Roque. Vai queimar o último jogo do Vitor Roque antes de viajar. Mas pela coerência dele, ele deve deixar o Vitor Roque. Pela coerência no tem banco. que ser o Pablo, né? Pablo, eu Só acredito que vai ser que Terans pela direita, Pablo e no lado esquerdo o Canóbio. E aí, Christian, Fernandinho e o Vitor Bueno lá com essa linha de defesa. Christian não, né, Linha? Eric. Eric, desculpa. Isso. O Felipe Dal que me induziu ao erro aqui, porque ele falou. Você falou o nome do Eric aí. Então, mas como Não, titular... Você Christian, falou o nome do Christian, cara. Enfim, é isso. É isso aí. Eu acho que vai ser Fernandinho, o Eric e o Vitor Bueno. Lá na frente, Terans, Pablo e o Canóbio. E o Pedro Henrique e o Thiago Heleno voltam à zaga e o Pedrinho na lateral esquerda. Porque foi o time que o Paulo Turra decidiu como o time titular do Atlético, né? A Furacão Live, né, o pessoal da TV da comunicação do Atlético disponibilizou imagens de treino e, claro, são preparações táticas e técnicas para o jogo desse sábado contra o Maringá, mas no time com o colete azul estavam na defesa Kaique Rocha e Pedro Henrique. Seria esse o indicativo de que o Pedro Henrique vai ficar no banco, o Zé Ivaldo vai jogar? A gente vai descobrir, é claro, amanhã lá no Willie Davis, mas fica essa pulguinha atrás da orelha, né? Porque o Kaique Rocha não tem condição de começar, né? Pelo que o técnico Paulo Turra vem falando, ele ainda não tem condições físicas, então seria a dupla de banco aí. E geralmente esses trabalhos táticos, eles funcionam de uma maneira espelhando a realidade. Exatamente. Nem que seja um trabalho de ataque contra a defesa no geral, eles formam duplas de zagas e geralmente a dupla titular tá junta. Sim. Né? Então vamos ver como é que vai ser, mas eu gostaria de ver o Zé Ivaldo como titular de novo. Acho que ele tem muito mais a contribuir do que o Pedro Henrique. O Pedro Henrique, eu acho que ele é um jogador de muita imposição física, mas que às vezes falta muita coisa pra ele. O Zé não. O Zé é um cara que ele é bom taticamente, ele é bom tecnicamente, ele melhorou muito fisicamente, que era a grande bronca do Atlético com ele, né? Porque o físico dele era ruim, que ele geralmente ficava acima do peso, que ele não era tão rápido, e hoje ele conseguiu, né? Com a temporada que ele fez no Cruzeiro, ele conseguiu entrar no trilho. O Cruzeiro... Ele tem uma força física e muita técnica, né? Tanto ali nas roubadas de bola, quanto na parte defensiva mesmo. É um jogador que vem entregando. E até na parte acho que ofensiva, até acima, né? do que o técnico Paulo Turra vinha esperando, né, nesses jogos em que ele precisou dele. E o gol que ele fez contra o São Joséense, né? Pô, ele foi limpando, parecia o Zico. Sim, mas você lembra o gol que ele fez contra o Flamengo aquela vez? Em 86. No Maracanã? Então. O gol que ele fez contra o Flamengo, de cavada, depois de driblar, pô. Então, tem um gol do Zico contra a Iugoslávia em 1986, eu acho. Véspera da Copa do México, lá no estádio do Arruda, no Recife. Dá um Google aí, vê esse gol aí. O Zé Ivaldo fazendo esses gols, né? Faz uma fila de adversários assim. Ontem a gente teve que consultar muito o Google, sabe? Que o Linhares, a cada 5 minutos, ele lembrava de uma história. Quem é mais velhinho aí 1980. Tá ouvindo a gente? Os mais antigos aí vão lembrar. É a nossa Barça, né, gente? A nossa Barça. Vocês lembram? A gente não estava aqui nesse mundo ainda. Vocês lembram? Não, né? Conheço a história, mas lembrar assim é demais. Para isso que a gente ilustra aí, porque hoje tem a internet facilita o acesso, né? Isso é verdade. E já está aqui, ó, na escuta o nosso amigo Carlos Pacheco, tá esperando aí pelo noticiário do Paraná Clube daqui a pouquinho. Muito bem, então tá aí, né? O Atlético deve ter essa formação com a volta aí dos jogadores que ganharam o defeito suspensivo aí, né? Porque isso é um defeito no regulamento, né? Enfim.